como é que eu encontro propósito na minha vida? Como é que eu defino o que é uma prioridade? Como é que eu defino qual que é a minha régua que eu vou medir minhas atitudes, meus atos, minhas intenções? Interessante, uma palavra que se usava muito nas palestras no Japão é régua, que fala em japonês, monosashi. Com o que você está medindo a vida e a realidade, né? Que régua é essa que você usa para dizer tenho propósito ou não tenho propósito? Este podcast que você faz, qual é o propósito desse podcast? Por que você criou esse movimento do homem moderno? Qual é a sua preocupação com os homens, você sendo homem? Isso é um propósito. Aí está o propósito que você está criando para a sua vida e para os outros homens e mulheres que estão ouvindo esse programa. Porque muitas vezes as mulheres é que estão educando os homens e estão educando errado. As mulheres estão se relacionando com o homem de maneira errônea, não reconhecendo essa sensibilidade, né? Como se forem seres insensíveis e não são, né? Então é uma coisa bonita. E os nossos propósitos não são os mesmos em diferentes etapas da vida. Criança, a gente tem um propósito de criança. Primeiro tem que aguentar aqueles adultos gigantescos, arrancar o dente com uma cordinha que doía, crescer dói, crescer não, a gente olha para trás e fala, era tão bom, não era bom, era difícil, a gente caía, se machucava, e muitas vezes meu pai era o contrário, né? Meu pai, uma vez estava brigando com um primo meu primo me bateu, eu vim enchendo, papai, ele me bateu, bate nele, falei, mas ele é maior do que eu, pega uma pedra. Se defenda, menina, não vem chorar para mim. Eu falei, mamãe, não era assim. Estava só meu pai na cena, né? E ele me diz, vai lá e briga, né? Então, tem coisas que... ele só tinha filhas mulheres, também tem a ver com isso, né? Ele queria muito ter um filho homem, não tinha. Então, ele nos estimulou muito para nos manifestar afirmativamente no mundo. Mas é importante perceber que tem um propósito na infância, na adolescência outro. Adolescente, a gente quer que os amiguinhos gostem, né? A gente tem que fazer parte da turma, não é isso? E isso não morre. Por isso que eu falo do time de futebol, do partido político, significa isso, é a minha turma. Eu tenho que encontrar pessoas, eu tenho que pertencer a uma turma. Eu me sinto muito enfraquecido se eu não pertenço a um grupo. Na hora que eu me sinto pertencendo a um grupo, eu me sinto bem. Seja publicitário, jornalista, seja o que for, eu pertenço a esse grupo. Não pertencer é muito ruim. Então, tem esse outro aspecto. Na adolescência, ele é fortíssimo, né? É mais importante que meus amigos dizem do que meu pai e minha mãe. Eles que são meus guias aqui, meus orientadores, né? Daí você entra na fase adulta, que já é outro momento. Agora eu tenho que provar para o mundo que eu sou bom, né? Agora eu tenho que provar que eu sou inteligente, que eu sou capaz, que eu tenho sucesso. E eu fico correndo atrás disso e nem aprecio que esse sucesso chega até mim. Quando eu faço as coisas com o coração. O dinheiro, o sucesso, a fama, tudo isso vem. Você correr atrás dela, ela foge que nem um foguete. Mas se você deixar acontecer e fizer de coração, é isso. E tinha um senhor que eu conheci lá em Los Angeles, eu tinha 36 anos, ele tinha 86, e a pergunta, ele disse assim, eu sei que na sua idade, você deve estar perguntando qual o sentido da minha vida, né? Ele disse assim, o sentido, o propósito da vida é viver. E é cada etapa. E cada etapa é preciosa. E não é a mesma. E não somos iguais às etapas anteriores. Vamos nos transformando. E vamos tendo novos propósitos. Acho bonito. Acho bonito. Tava fazendo um pensamento, né? Outro dia eu tava pensando aqui. E eu vejo muita internet, trabalho com internet, então tô preso aqui nesse porão da internet. Tendo que conviver com isso. E uma coisa que eu vi muito comum, as pessoas falando... Ah, pô, porque um homem precisa ter 1 milhão, precisa fazer o seu 1 milhão antes de morrer. Que você precisa ter uma casa, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Porque o homem bem-sucedido é o cara que tem uma empresa, é o cara que tem isso, que tem isso. E eu comecei a me conectar com uma outra época e pensando um pouco do... Pô, tempo atrás, enquanto eu cresci, eu lembro que pra você ser bem-sucedido, o exemplo de bem-sucedido era você ter tua casa, tratar bem sua mulher, teus filhos estarem bem, não ser preso. Era isso, assim. Cresci, não fui preso, não tenho passagem, tenho minha casa, tenho meu espaço, dou comida pra minha família, eu sou bem-sucedido na sociedade. E parece que cobra-se muito, e a gente coloca... eu gostei muito das coisas da régua, não sabia mesmo. É uma expressão que eu uso mesmo, tipo, de régua, como é que a gente mede. E parece que às vezes eu tô medindo minha vida pela régua do outro. Parece que eu tô... Pô, o propósito desse cara é 1 milhão. Então... ele impõe em mim que
Pra eu ser bem-sucedido é ter 1 milhão dele, mas eu talvez com 1 milhão não vá ser feliz. É isso aí. Talvez eu vá ser feliz com uma fazenda de cachorros, que é o sonho da minha vida. E quero ter um monte de cachorros. Esse vai ser o meu sucesso. Eu tenho uma casa com 10 cachorros e cuido dos meus 10 cachorros e sou feliz com meus 10 cachorros. E não com 1 milhão. E é difícil a gente lidar um pouco que o seu propósito não é o meu. É isso aí. E a gente perceber isso, né? Reconhecer isso. Porque somos influenciados pelos outros, né? Pelas pessoas à nossa volta, né? E você que trabalha com propaganda, você sabe disso, publicidade é uma joia, né? Não só que apresenta um novo produto a você, mas convence você que você precisa dele. E aí você fica achando, eu só vou ser feliz. E você ter realizado se eu tiver isto. E não é bem assim. Eu posso não ter e estar feliz também. Eu posso ter e ser feliz. Não é dizer que eu sou contra o consumo, não sou contra de jeito nenhum. Mas como que a gente lida com isso? Com as provocações que vêm até nós e que nos convencem que eu só vou ser uma mulher realizada e feliz quando eu tiver tal coisa. Para mim, para a monja, assim, a monja tem que construir um templo, entendeu? Se a monja não tiver um templo, ela é uma monja realizada. Nós acabamos de comprar um terreno em Campos do Jordão. E ontem, o menino que é o responsável pela comunidade assinou o contrato com um engenheiro. Falei, agora sim, eu sou uma monja realizada. Eu falei, mas será? Agora tem toda a obra, vai ser uma mão de obra tão grande fazer uma obra, é complicado, né? E quando ficar pronto? E quando ficar pronto, e daí? Que idade que eu vou ter? Vou ser capaz de usufruir? Será que eu estou construindo uma coisa para mim, eu estou construindo para os outros? E eu acho que às vezes a gente constrói para os outros. Quando eu era criança na escola, dizia assim, que todo ser humano tem que plantar uma árvore. E tinha o dia da árvore que a gente plantava uma arvorezinha. Não sei se tinha na sua época, mas parece que a nossa realização era plantar árvores. Será que a gente consegue plantar mais árvores numa sociedade que está sendo desmatada? Será que a gente pode cuidar mais do solo num momento que as pessoas só pensam em tirar ouro do solo? Eu tenho feito uma campanha para as pessoas não usarem ouro. Porque se o ouro põe mercúrio nas águas, por que nós vamos usar ouro? A gente pode usar outro tipo de metal que é tão bonito, pode ser brilhante como o ouro e não ser ouro. Se diamante vem manchado de sangue, eu vou querer diamante, eu posso usar uma pedrinha que brilha. A gente tem que mudar um pouco esses valores, sabe? Essas percepções da realidade, para ver que nós podemos contribuir para um mundo que seja mais harmonioso, menos luta, menos guerra por dinheiro e por poder, que é uma coisa tão insignificante frente à beleza que é a vida humana. Nossa, está na hora de mudar esses olhares para a realidade, como você fala, a régua pelo qual eu meço a minha prioridade. Eu preciso ver o que é realmente importante para mim, o que é realmente significativo para mim, o que me faz bem. E muitas vezes a gente fala que fazer bem para nós é quando a gente faz bem para o outro. A gente percebe que fazer bem para alguém e fazer as pessoas acordarem, despertarem, perceberem que podem ser manipuladas, que podem ser conduzidas a, como você falou, a usar a régua do outro, que não é a sua. E a gente copiou muito os Estados Unidos, né? América do Norte, as novas religiões que estão crescendo muito aqui no Brasil, neopentecostal, tem muito a ver com isso, né? Você tem que ter riqueza. Eu tiro de você todos os seus vícios e você vai ser um homem rico, de sucesso. Isso é o caminho da espiritualidade? Ele é necessário. Mas se eles não começarem a se aprofundar mais nos ensinamentos de Jesus, nos aprofundar mais naquilo que está escrito nos evangelhos e viver isso na sua vida, vai ficar só na camadinha superficial daquelas coisas materiais que eu tenho e que me satisfaz temporariamente, porque eu não posso usá-las para sempre. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Monja Coen. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!